Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, geralmente a primeira palavra ou as primeiras palavras que uma criança ela começa a expressar, né, quando ela está crescendo, é a palavra mamãe, ou mãe, ou pai, ou papai, né? Hoje é Dia das Mães, então essa palavra é bem significativa. Talvez a primeira que uma criança fala, mamãe, depois papai, ou vice-versa. E essas palavras, essa maneira de se dirigir aos seus progenitores, ela carrega muitos significados. Ela mostra um relacionamento que há entre aquelas duas partes. Ela demonstra amor, ela expressa carinho, ela expressa proteção. E esse relacionamento começa desde a tenra idade, que se expressa por essa palavra movida de significados. Ele é um relacionamento para a vida inteira. Um pai, filho, mãe, filho, é para a vida toda. Começa na infância e se estende até os filhos dos filhos, nunca se perde essa relação, essa expressão pai, mãe. Essa palavra pai, já que é o grande assunto também do nosso catecismo hoje, pai, é tão forte que dura até mesmo depois da morte. Tal é o valor disso, tal é a força disso. Quando alguém pergunta pelo pai, uma vez que esse pai já tenha falecido, então as lembranças maravilhosas e aqueles bons momentos vêm todos à tona, só pela expressão pai, só por essa palavra vem toda a significância então dessa palavra. Uma curiosidade a se pensar sobre as crianças e seus pais é que as crianças não se importam com o nome verdadeiro do seu pai, ele só chama pai, não fala fulano, né? Meus filhos, quando estão crescendo e sabem que meu nome é Marcelo, eles acham até estranho, Marcelo, ficam repetindo Marcelo, só para brincar com aquilo, porque até então aquele nome não fazia nenhum sentido para ela. O sentido para ela é pai. Pai é o que é a pessoa que está lidando com ela todos os dias de sua casa. Nesse domingo, meus irmãos, nós chegamos no início da oração que o Senhor nos ensinou. Não é uma oração que a gente deve ficar repetindo as palavras, pode ser repetidas as palavras sim, mas como filhos de Deus, como filhos naturais, carnais, sabem muito do Pai, se expressam, se relacionam com Ele. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, a nos ensinar essa oração, Ele quer que nós nos relacionemos, conhecemos Ele e que, portanto, façamos essa oração não de uma maneira engessada, mas de uma maneira profunda. Pai nosso que estás nos céus. Essa é a primeira parte dessa oração que agora, domingo após domingo, vamos continuar a aprender sobre cada uma dessas expressões. Então, Pai nosso que está nos céus, o que significa essa expressão? Quais são as consequências dessa afirmação, dessa expressão? Quais são os benefícios que nós já temos com essa expressão? Então vamos ouvir isso através da pregação da palavra do Senhor. É o Senhor quem fala conosco nessa manhã e nos ensina a nos apegarmos cada vez mais a Ele através dessa oração. Então, a nível de tema dessa pregação, podemos dizer o seguinte: Cristo nos ensina a começarmos a nossa oração. É assim, o início dessa oração, que é extremamente importante que nós reconheçamos. Então, meus irmãos, essa oração ela está expressa no capítulo 6 de Mateus, e no versículo 9 nós encontramos Pai Nosso. Essa primeira parte dessa expressão toda, Pai Nosso que está nos céus, Pai Nosso. Então, por que Cristo nos ensinou a começarmos a oração chamando Deus de Pai? Por que isso? Por que Cristo faz isso? Por que Ele não nos ensinou a orarmos a Deus como Criador? Não é isso que Ele é? Como Deus Santo ou como Deus Justo? Essas coisas, Deus é essas coisas. Esses atributos são pertinentes a Deus, é aquilo que Ele é. Esses atributos são aquilo que Ele é. Então, por que nós não começamos essa oração como Criador, Deus Santo, Deus Justo e outros mais atributos? Deus não é o Criador,
Por exemplo, nós no início do culto confessamos: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não é o nosso Criador? Salmo 104 mostra a criação dele, ele interagindo com toda a criação, mudando as estações, trazendo vida a essa terra. Ele é o Criador, ele é o mantenedor. Ele também é santo, e poderíamos então começar essa oração com a palavra santo. Deus santo, a sua santidade está expressa nas Escrituras. Isaías capítulo 6 é aquele texto máximo onde vemos Isaías contemplando aquela santidade de Deus. Ele está entronizado entre querubins, e Isaías então fala: ai de mim, que sou um homem pecador, que habito no meio de um povo impuro e tem lábios impuros, e meus olhos viram Deus, o Santo. Ou ele não é justo? Podemos ver a sua justiça também, de Gênesis até Apocalipse. Romanos é um livro que expressa mais essa justiça. Ele é o justo e o justificador. Ele é o Senhor também. Nós vemos Abacuque 3, e Abacuque não se dirige a Deus como Pai, mas como o Senhor. Então, por que nós aprendemos a dirigir a Deus agora como o nosso Pai? Nós não vemos isso nas Escrituras, pelo menos de maneira assim, declarada, expressa claramente. Nós encontramos Oséias 11, onde Deus diz: do Egito chamei meu filho. Então, indiretamente, nós temos essa relação filial, Deus como nosso Pai, mas isso não assim tão latente, tão patente a nós, como nós encontramos agora no Novo Testamento. Então, meus irmãos, Cristo, Ele quer nos ensinar a nós começarmos essa oração como Pai Nosso, porque essa expressão por si só, ela é a constatação de uma obra do Senhor Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, uma obra de salvação. Pai Nosso expressa a nossa salvação. A salvação é essa que é trina, é uma obra das três pessoas da Trindade. O Pai enviou seu Filho eterno, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos faz filhos de Deus por adoção. Gálatas capítulo 3, versículo 26 fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele expressa esse estado de filiação vinculada à salvação. Ele diz aos Gálatas: todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então veja esse aspecto da salvação, quando nós expressamos Pai Nosso. Então veja, não é para todo mundo essa oração. Não é que todo mundo deve fazer, embora acontece, né? As pessoas estão repetindo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Repetindo essa oração, só essa parte modelo. Mas veja que Paulo fala em Gálatas 3,26, essa oração é a oração dos filhos de Deus que fazem pela fé em Cristo Jesus. Então, é necessário fé para fazer essa oração que agrada a Deus. E o Espírito Santo também faz parte dessa salvação, desse aspecto da salvação que nós encontramos aqui no Pai Nosso. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é Ele que nos transforma em filhos de Deus. Em Gálatas 4, novamente Gálatas, versículo 6, Paulo repete para os crentes da Galácia esse aspecto filial que está vinculado à salvação. Ele diz: mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então veja a obra trina: Deus Pai envia o seu Filho, o Filho age, nos torna filhos, o Espírito Santo também nessa participação coloca seu Espírito em nós, e nós podemos clamar Abba, Pai. Abba, Pai. Veja como o Pai, o Filho e o Espírito nos tornam íntimos com Deus. Uma intimidade tal que no passado, no Antigo Testamento, nós não vemos essa intimidade. Nós encontramos aqui agora em Cristo. Abba. Esse Abba é um termo hebraico que significa Pai. Ou Abba, Pai. Seria o mesmo que dizer Pai, Pai. Ou Papai. Abba, Pai. Papai, meu Pai.
E embora nós ouvimos aqui em Gálatas 4:6 sobre o nosso aspecto filial, né, como filhos por adoção, talvez pensemos assim, puxa, filho adotivo, será que não é uma coisa ruim ser um filho adotivo? Não. As Escrituras estão mostrando que nós recebemos uma salvação. Lembre-se, adotado. Quando você pensa em adotado, você tem que pensar que há um pai natural. Todo filho que é adotado, ele não chega assim, né, de um pássaro que traz aquele filho, não. Um filho adotado é alguém que tem um pai natural. Então, se somos filhos por adoção, meus irmãos, quem era nosso pai antes dessa adoção em Cristo Jesus? O nosso pai era o diabo. Veja o aspecto da salvação no início dessa oração. Podemos chamar Deus de Pai, porque somos filhos adotivos. Isso é obra da Trindade. E se somos adotivos, significa que nós tínhamos um pai natural. E esse pai era o diabo. Lembra que Jesus falou para os fariseus, em João 8:44? Ele disse: vós sois do diabo, que é o nosso pai. Então o pai de todos aqueles que vivem na mentira, vivem no pecado, em geral, vivem mortos em seus delitos e pecados, tem como pai essas pessoas, tem como pai o diabo. Então veja o aspecto salvífico aqui. Nós somos filhos por adoção. A adoção nos lembra a maravilhosa salvação de Deus, tirados do reino de Satanás, do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do Senhor, onde nós recebemos todas as heranças igualmente. Aquilo que Cristo recebeu, nós também recebemos igualmente. Orar a Deus como Criador, como Santo, como Senhor, ou como o Senhor, como Abacuque coloca no capítulo 3, ou como amoroso, misericordioso, santo, justo, enfim, meus irmãos. Todas essas coisas, elas são verdades, e todas elas estão incluídas na palavra Pai. Pensa, quando você fala pai, né? Tem o meu pai, cada um aqui tem seu pai, talvez, não sei se os têm, se faleceram ou não, mas quando você pensa em pai, você pensa em muitas coisas em relação a esse pai, né? Você pensa na profissão dele, você pensa na relação dele com sua mãe, você pensa na relação dele com você mesmo e com outras pessoas da sua casa, você pensa na maneira como ele falava, tudo isso na palavra pai, tudo está incluído, se ele é mecânico, se ele é pedreiro, está tudo ali naquela palavra. Então, a mesma coisa, meus irmãos. Quando nós falamos Pai Nosso, todos os aspectos, os atributos, eles estão todos inclusos ali. Então, vejam para onde essa oração nos leva, como uma pequena aplicação nesse momento. Se eu falo Pai, e devo ter entendimento de todas essas coisas, esses aspectos do Senhor, é necessário, então, que eu conheça mais e mais quem é o meu Pai Celestial. Se eu quero orar de forma que agrade a Deus, de forma que eu seja ouvido por Deus, eu não posso meramente expressar Pai Nosso. Eu tenho que me aprofundar nas Escrituras, no conhecimento de Deus, nos seus atributos, de forma que quando eu orar essa oração, eu estou levando tudo isso em consideração, e estou sendo ouvido e recebido pelo meu Pai Celestial. Então, meus irmãos, a pergunta para os irmãos nessa manhã, a primeira delas é: você tem buscado a Deus na sua palavra, dentro desse aspecto de chamar Deus de Pai, incluindo todas essas virtudes? Você investe seu tempo buscando conhecer mais quem é esse Deus, para que você possa orar essa oração cada vez mais com confiança, cada vez mais com intimidade? Abba, Pai, Papazinho. Você tem buscado Deus na sua palavra, conhecê-lo, saber quem Ele é, aquilo que Ele faz? Ou você não tem sido negligente a essas coisas? Veja, meus irmãos, para onde essa oração nos leva, a meditar nessas coisas, pensar naquilo que temos feito, para que nós não façamos uma oração engessada, vazia, e no final igual o ímpio, né? Que ora, Pai nosso que está no céu, mas nem pensa naquilo que está falando. Nós temos que orar com profundidade, e orar com profundidade requer que vamos nos debruçar na palavra do nosso Deus.
Talvez essa negligência ou essa falta de interesse de conhecer quem é Deus mais profundamente é o que tem levado, meus irmãos, muitas pessoas a sofrerem, muitas pessoas a ficarem desencorajadas, a sofrerem, como se estivessem sozinhas. Ou talvez essa seja a razão porque muitos já se desviaram de Deus, porque não veem como de fato Ele é o Pai, não conhecem, e podem até passar anos na igreja, mas ainda assim podem passar esse tempo todo sem conhecer a Deus, o seu Pai. Então é necessário essa oração nos chama também a nossa responsabilidade. Se nós não exercermos isso, a consequência é certa, nós vamos sofrer como quem estivesse sozinho, não estando sozinhos, não deixando de desfrutar das bênçãos de Deus, sendo Deus com as mãos, estando Deus com as mãos estendidas para nos abençoar. E aqui, meus irmãos, que é importante lembrar uma parábola, a parábola do filho pródigo, a parábola que conta a história do filho em relação ao seu pai, e como essa relação, por falta de compreensão, de compatibilidade, isso levou aquele jovem a se desviar do seu pai, a enfrentar coisas terríveis, e pela graça, meus irmãos, pela graça, esse jovem voltou. Mas não é essa a mesma história de muitos que acabam de fato se perdendo eternamente por causa da sua própria negligência. Então, Lucas 15, nós encontramos essa parábola, Lucas 15, a partir do versículo de número 20. Na verdade começa antes, mas a partir do versículo 20 nós vemos aquela virada, a graça de Deus, a graça do Pai. O versículo 22 começa com o Pai. Então essa relação de pai e filho que a Bíblia nos expressa aqui. Toda parábola, meus irmãos, é uma história, não é real, mas tem elementos da realidade para que faça sentido às pessoas que estão ouvindo, e essas parábolas são essas histórias que têm um ensino dentro. Então, o que nós podemos aprender sobre essa parábola? Nós aprendemos aqui que a negligência levou esse jovem a jogar todos os benefícios fora. Ele só entendeu uma parte dessa vinculação com seu pai, entendeu que seu pai tinha uma herança para ele. Ele resolveu então tomar essa herança para si, não desfrutar mais da convivência do seu pai, não estar mais debaixo dos cuidados do teto dele, decidiu então pegar essa parte e sair. E ele então se afunda nos muitos pecados que nós vemos aí a partir do versículo 11 em diante. Mas então no versículo 22, meus irmãos, nós encontramos aqui um aspecto maravilhoso do nosso Pai. Nós encontramos que Ele é também perdoador, nós encontramos que Ele é também misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele é paciente, que esse Pai, Ele é sábio, e que muitas vezes, meus irmãos, Ele permite que nós sigamos a nossa própria vontade rebelde, para nos mostrar que nós não podemos viver sem Ele. Então esse Pai amoroso nos ensina aqui, finalmente, que a despeito dos nossos pecados, da nossa rebelião, de nos relacionarmos com Ele profundamente, esse Pai amoroso ensina que Ele recebe todos aqueles filhos rebeldes que se arrependem dos seus pecados e que se voltam para Ele. Veja mais um aspecto maravilhoso dessa filiação. Então, veja, meus irmãos, o Deus que é Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que é santo, que é justo, Ele é muito misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente. Por que eu falo isso? Porque talvez a gente tenha uma imagem muito severa de Deus, é preciso então dissipar essa imagem de um Deus que é tão justo, que não pode suportar sequer nenhuma falha nossa, que não tem nenhuma compaixão para conosco quando nós pecamos contra Ele. E talvez
né, alguns filhos possam pensar assim em relação a Deus, essa severidade de Deus, por causa da relação que eles têm com seus pais em casa também, né? Pais que são extremamente zelosos, mas 0% misericordiosos. Então esse filho pode levar esse pensamento também em relação à relação Deus Pai e esse filho, né, como filho de Deus. Então, meus irmãos, devemos atentar para a qualidade de Deus como alguém que não está numa torre de marfim, que não se comunica com os seus, que não recebe os seus. Não, Deus recebe os seus, Ele é paciente, Ele é gracioso. Então, guarde isso no seu coração. Se você tem um filho rebelde, que se rebelou dos caminhos do Senhor, ou se você mesmo está se rebelando dos caminhos do Senhor, veja quais são as consequências que a palavra de Deus traz, mas ainda assim, que a sua vida se afunde de tal forma que você não veja mais esperança. Você tem um Pai que é fiel, que é paciente, gracioso e recebe a todos aqueles que chegam com o coração contrito. Então, meus irmãos, essa oração que se introduz com essa expressão Pai Nosso, sabendo de todo esse pano de fundo que nós apresentamos aqui, ela deve despertar em nossos corações duas coisas, que o Cassino também ele ecoa dessa escritura. E essas duas coisas são respeito e a confiança. É preciso também dizer isso, o respeito com relação a esse Pai. Como eu falei, o filho pode ter uma ideia do Pai celestial por aquilo que ele recebe de comunicação do seu pai terreno, perder essa esperança de Deus Pai por causa dos seus pais terrenos. Mas do outro lado também, meus irmãos, nós não devemos nos relacionar com o nosso Pai celestial da mesma maneira que nós talvez nos relacionamos com nossos pais terrenos, sem respeito muitas vezes, sem reverência. Nossos pais terrenos, eles têm uma natureza pecaminosa, eles falham, é difícil muitas vezes nós os respeitarmos, mas o nosso Pai Celestial, ele é perfeito, ele é santo, ele é um Pai cheio de amor, ele é um Pai cheio de misericórdia, mas também é um Deus justo, é um Deus que leva a sério os nossos pecados. Nós seguimos, vivemos nesses pecados. A bondade de Deus, meus irmãos, não deve servir como argumento para que nós saiamos pecando por aí. Okay? Eu sei que Deus é misericordioso, então eu posso sair pecando porque é um Pai que vai me perdoar, assim como o Pai terreno me perdoa. Não é assim. Nossos pais falham, mas Deus leva muito a sério o nosso pecado. Outra coisa, meus irmãos, um filho geralmente se parece com o seu pai. Então, se o nosso Pai Celeste ele é santo, todos os seus filhos devem também buscar a santidade. Eu tenho filhos aqui, são muitos filhos, vocês podem ver ali, e geralmente um ou outro segue uma característica que é peculiar à minha pessoa. Então, se isso é uma realidade, meus irmãos, deve ser uma realidade o fato de que Deus tem as suas características peculiares. Nós, filhos, devemos desejar seguir essas características, e a principal delas talvez seja a santidade de Deus. Então essa oração também está nos chamando para a santificação. Ela está dentro da terceira parte do catecismo, fala sobre a gratidão a Deus. A gratidão a Deus tem a ver com uma vida de boas obras, conforme os mandamentos de Deus. Então busque a santificação quando Deus é o seu Pai. Pergunta e resposta 121 nos chama a dar atenção a esse aspecto do respeito ou reverência, quando fala onde é o lugar da habitação de Deus. Então, ao falar sobre o respeito, o catecismo fala onde Deus está. Pai nosso que estás nos céus. Se essa é a realidade, e é a realidade, é por isso então, meus irmãos, que devemos atentar para uma reverência profunda ao nosso Deus.
Não devemos pensar nessa majestade de forma terrena, né? Algumas pessoas têm, né, cultuado a Deus e pulado e, sei lá, feito estequinias e, não, Deus é meu pai, não sei o quê. Tratando Deus como se fosse o pai terreno. Tudo bem, Deus tem muito mais qualidades amorosas do que nossos pais terrenos, mas também igualmente verdade. Deus requer de nós reverência e respeito, porque Ele está nos céus. Ele é aquele que está diante dos anjos dos céus, Isaías 6, sendo exaltado infinitamente, sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todos estão encurvados diante da sua majestade. Todos estão com seus joelhos dobrados, seus corações dobrados diante da majestade de Deus. Então devemos honrar a Deus também na nossa vida. Curvar as nossas ações diante de Deus. Suprimir nas nossas vidas escândalos, pecados, ofensas, coisas éticas que vão nos relacionar com o nosso pai. Exemplo, seu filho, ele desrespeita o seu pai, ele faz coisas vergonhosas na rua, sei lá, faz trelagem na rua aí, né? Traquinagem na rua. Então alguém pode chegar, ei, aquele menino ali, o pai dele não é fulano? Que vergonha para aqueles pais, hein? Aquilo que ele está fazendo, aquilo que aquele menino está fazendo, é uma vergonha para os pais. Será que aquele pai não deu educação àquele menino ou àquela menina? Então veja, meus irmãos, que as nossas atitudes, se não buscam a santidade de Deus, por outro lado, vão trazer um péssimo testemunho ao nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, o que nós fazemos nesse mundo conta, importa. Como filho de Deus, então, busque reverenciá-lo, busque respeitá-lo. Respeitar a Deus tem uma relação estreita com as suas ordenanças. Se você desonrar a Deus, se você toma essa oração nos seus lábios, você desonrar a Deus, mas não tem interesse nos mandamentos de Deus, meus irmãos, a sua honra a Deus é uma honra falsa. Você não pode ter uma obediência que é baseada nos seus próprios critérios, não. A sua obediência a Deus, a sua honra, reverência, respeito a Ele, está determinada nos mandamentos de Deus, os 4 primeiros, os 6 últimos, aqueles que falam sobre Deus, sobre a relação com Deus, aqueles que falam sobre a relação com o nosso próximo. Esse é o padrão que nós temos para honrar esse Deus. Se você é uma pessoa que ainda não tem preocupações em viver conforme os mandamentos de Deus, então pense sobre isso. Pense sobre sua oração. Se ela não tem sido uma oração tão vazia como os ímpios lá fora. Meus irmãos, Deus tem nos chamado a um relacionamento profundo com o nosso Deus e Pai, reconhecendo a salvação e vivendo dentro dessa salvação, com toda a honra, com todo o respeito e em toda a santidade. Outro aspecto que Deus coloca, que ecoa das Escrituras, é então a confiança. Se você entende bem que Deus é seu Pai e quem Ele é, quem esse Pai é, tudo aquilo que Ele faz na história do seu povo, pela sua palavra você pode reconhecer isso, então você confia nesse Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele criou tudo. Gênesis 1, o Deuteronômio 9 também expressou essa criação de Deus. Toda a Escritura está dizendo que Ele cuida da história do seu povo. Se você confia em tudo isso, de que aquilo foi verdade no passado, que Deus foi fiel no passado, então Deus será fiel hoje. Você deve confiar nesse Deus hoje em dia também. Que Ele vai cuidar de você como cuidou do seu povo. Que Ele perdoa você como perdoou o seu povo. Que Ele ouve você como ouviu também o seu povo. Esse tipo de confiança, meus irmãos, em Deus, uma confiança profunda em Deus, é como a confiança de um filho tem para com seu pai, um filho pequeno tem para com seu pai. Um filho não fica questionando se meu pai vai trazer provisão para mim, se meu pai vai continuar amanhã me dando o teto, ou a minha cama, ou a comida, a roupa. Um filho não questiona essas coisas, um filho tem por certo essas coisas. Uma criança confia no seu pai e ponto, é assim. Ele não fica
perguntando: pai, amanhã será que vai ter comida? Pai, será que amanhã vai ter teto? Será que amanhã vai ter abrigo, pai? Proteção, roupa, comida? Ele não fica procurando saber dessas coisas. Ele simplesmente confia que as coisas virão. E é assim, meus irmãos, que deve ser a nossa confiança em relação a Deus. Tomemos por certo de que Deus vai nos dar tudo o que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma. Deus vai providenciar todas as coisas que são necessárias. Então fiquemos como crianças, sejamos como crianças, esperemos como crianças, aceitemos isso e ponto final. Quem é Deus em comparação com nossos pais terrenos? Deus é muito maior do que eles. Nós citamos aqui o que nossos pais fazem por nós desde a infância, que nós não precisamos questionar, eles vão dar aquilo que nós precisamos. E Deus Pai, meus irmãos, é muito superior aos nossos pais terrenos. Veja Mateus capítulo 7, que nós lemos, como nós podemos confiar nesse Deus. Ele está dizendo: peçam. Jesus está dizendo: peça a Ele, e Ele vai ser dado a você. Bata, e vai ser aberto para você. E Ele diz ainda mais: todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, vai ser aberto. Você tem essa porta aberta em relação a Deus. Você tem esse caminho. Você deve usar esse caminho com confiança, que Ele é o seu Pai. Meus irmãos, vocês têm feito isso? Vocês têm buscado a Deus? Vocês têm gozado dos privilégios, dos benefícios de serem chamados filhos de Deus? Meus irmãos, o benefício não é só esse, ser chamado filho de Deus, mas o benefício é completo. Deus tem as suas mãos estendidas para você, o que é necessário a você. Cristo está dizendo: vai lá, pede, vai lá, busque. Cadê você que não anda pedindo nada? E por que você não recebe nada? Porque você não pede nada. Cristo está dizendo: vá ao seu Pai, peça ao seu Pai. E mais, no capítulo 7 de Mateus: se os pais terrenos, que são pecadores, são sensíveis à necessidade dos filhos, quem dirá, meus irmãos, o nosso Pai Celestial? Veja o versículo 11. O Senhor Jesus está dizendo: vocês são maus, e vocês ainda assim sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Vocês maus sabem o que é bom para os seus filhos. E Ele diz: quanto mais é o Pai Celestial de vocês, que está nos céus, ou seja, Ele tem todo o poder. E Ele, vocês acham que Ele não vai dar boas coisas aos seus filhos? Ele vai dar boas coisas aos seus filhos. Ele é onipotente, meus irmãos. Aquele que está nos céus é cheio de poder. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Ageu capítulo 2, versículo 8, fala que Ele é o dono de todas as coisas, a prata e do ouro, tudo pertence a Ele, declara o Senhor dos exércitos. Será que esse nosso Pai deixará seus filhos em falta? Certamente, meus irmãos, que não. Você deve confiar nisso. Pode ser que Deus, em certo momento, vá faltar alguma coisa, mas isso ainda tem um propósito. Não significa que você está sozinho, que você agora tem que sair correndo desesperadamente. Não significa isso. Significa que Deus, Ele quer mostrar mais de quem Ele é, para que você o glorifique como Ele merece ser glorificado. Que você diminua, que Ele cresça. É isso que Ele é, que Ele quer. O catecismo aqui está ecoando as Escrituras, falando que Ele vai nos dar aquilo que é necessário ao nosso corpo e também à nossa alma. Talvez você esteja orando por algo e esse algo ainda não chegou. Você está orando e não vem. Então pense, medite o que você tem pedido a Deus. Já se perguntou por que Deus não dá a você aquilo que você está pedindo? Você já se perguntou se você está pronto para receber aquilo que você está pedindo? Já se perguntou se aquilo é legítimo, é justo pedir aquilo que você está pedindo? Pergunte se essas coisas vão ajudá-lo ou vão prejudicá-lo.
Se essas coisas vão estreitar o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, ou se essas coisas vão afastar você do seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Pergunte se é tempo de receber essa coisa, mas nunca duvide do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, Ele conhece, meus irmãos, conhece todas as suas necessidades, mais do que você reconhece aquilo que é necessário. Você tem uma ideia de que eu preciso disso, daquilo outro. O Pai sabe melhor do que você aquilo que você precisa para você. Salmo 139, Ele é aquele que sonda os corações, Ele é aquele que sabe o meu sentar, o meu levantar, sabe, de longe percebe os meus pensamentos. Antes que a palavra chegue à minha língua, Ele já sabe tudo, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece você inteiramente. Nosso Pai quer que nós confiemos nele, especialmente em tempos de dificuldade, meus irmãos, como agora, que nós não percamos as esperanças, que nós o reconheçamos. Ele é o mantenedor, o Criador, vidas estão sendo ceifadas, sim, Deus sabe, o propósito dele é soberano, nós não questionamos, mas nós descansamos, meus irmãos, confiadamente. Nós temos uma atitude positiva em relação às coisas que nos acontecem, que estão acontecendo ao nosso redor. Isaías 40 diz, para a sua consolação, o seguinte: se você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo agora, na sua vida particular, não sei qual é o problema, mas Deus sabe. Se você acha que Deus está, poxa, acho que Deus está dormindo, eu não quero nem ler a palavra de Deus, porque, poxa, não faz sentido isso, não sinto força mais, não faz sentido assim, não me traz uma resposta urgente. Não, meu irmão, não pense assim, confie. Isaías 40 fala assim: o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa que você tem, esse é esse Deus que você tem, que te promete todas essas maravilhas. Espere nele, meus irmãos, confie nele, conforme o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até 19. Vamos ler esse texto de Abacuque 3, 17 a 19. Nós já estamos chegando ao fim dessa pregação. Se você tirou aí da página igual eu, então vamos ter um pouco de paciência nesse momento. Então, Miqueias, Naum, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Veja como o profeta canta essa confiança em Deus no final da sua oração: ainda que a figueira não floresça. Talvez essa não seja a sua situação, né? Os frutos parecem que não estão aí. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, confiança maravilhosa. Cristo nos ensina a começarmos a nossa oração a esse Pai que nos é revelado na sua palavra. Que nós então possamos crescer como filhos no conhecimento dele, no respeito a ele, na confiança a ele, na santidade conforme ele, e que possamos assim então glorificar o seu nome, vivendo alegremente diante dele. Que Deus, meus irmãos, nos ajude, enquanto nós estamos aprendendo essa oração, que nos ajude a desistirmos de nós e a confiarmos completamente no Deus da nossa salvação. Amém.